Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Emmanuel faz a lição 53 do livro Caminho, Verdade e Vida com o título Paz. Muita gente inquieta examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Por que não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Como não evitam um doloroso choque entre as nações? Tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Aborrecem-se comumente com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações do além-túmulo porque ainda não se harmonizaram com Cristo. Vejamos o Mestre com os discípulos quando voltava a confortá-los do plano espiritual. Não lhe observamos na palavra qualquer recado torturante, não estabelece a menor expressão de sensacionalismo, não se adianta em conceitos de revelação supernatural. Jesus demonstra-lhes a sobrevivência e deseja-lhes paz. Será isso insuficiente para a alma sincera que procura integração com a vida mais alta? Não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecerdes a continuação da existência, ali da morte, na certeza de que haverá exame dos compromissos individuais? Trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão. E que atendamos a esses imperativos da lei com bastante paz é o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. Esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respiram à sombra à espera do fogo fato do menor esforço. A paz, ela ainda vai ser muito objeto de estudo nosso daqui para frente. Mas hoje a ciência está comprovando para a gente o quanto o corpo físico reage à paz, assim como as plantas, isso é cientificamente comprovado, as plantas também reagem à harmonia do local em que elas estão inseridas. Então, quando você chega numa casa em que você vê plantas muito bonitas, muito robustas, aquilo está espelhando um pouquinho do sentimento que tem ali ao redor também. E o corpo físico também reflete o que a gente tem espiritualmente, que nós somos espíritos, nós não somos esse corpo. A lição de hoje, ela começa dizendo pra gente, tem gente que começa a ver esse intercâmbio de encarnados com desencarnados e começa a perguntar, né, mas vem cá, por que eles não proporcionam descobertas sensacionais, cura moléstias, evita choques entre nações? E o Emmanuel chama a atenção, fala, peraí, eles não conseguem ainda entender que seria terrível tirar do homem essas possibilidades, né, de trabalho, resgate e elevação. Seria terrível. Eu sempre uso um exemplo que marcou a minha vida, e marcou mesmo. Em nossa instituição, a gente faz um trabalho todo final de ano, que por sinal não pudemos fazer nos últimos 2 anos por conta da pandemia, e isso deixa a gente muito triste, mas até o ano de 2019, nós sempre fazíamos 1.600 crianças recebendo presente no final do ano. Então é um trabalho que um trabalho que demanda organização, empenho dos trabalhadores, porque depois de serem feitas as inscrições das crianças, a gente vai arrumar 1.600 padrinhos para comprar um kit com calçado, roupa e brinquedo. Então, tem muita logística por trás disso. Então eu, como sou uma pessoa muito organizada com as minhas coisas, eu uma vez chego lá no centro, logo nos primeiros, no terceiro, no quarto ano, né, nós já estamos com mais de 15 anos nesse projeto. Aí eram 800 presentes na época. E vamos organizar esses presentes? Aí peguei de 1 a 100 um papel, colhei no chão, de 101 a 200, 201 a 300 e tal. E comecei a organizar por número. Estava sem fazer nada e fui ali jogando minha energia para fazer aquilo ali. Daqui a pouco, quando me dei conta, em 2, 3 horas, estava tudo pronto.
Gente, vocês tinham que ver a decepção, a cara de decepção dos trabalhadores quando chegavam e olhavam assim, ah, já está tudo pronto. Eles queriam ajudar e não puderam ajudar porque eu não deixei ajudar. Então eu falei, caramba, então peraí. De lá para cá, quando eu tive essa lição, eu falei, o que eu faço? Eu dou o pontapé inicial. Eu faço o primeiro planejamento, mostro mais ou menos as filas e deixo cada um ir chegando, porque a pessoa quer ter o prazer de dizer assim, ah, eu estou indo lá para a Casa Espírita porque esse projeto é muito bonito e eu participei dele. Agora chegar lá, está tudo pronto, aí eu vou fazer o paralelo com isso aqui. Né? Tudo pronto. Gente, se a gente recebesse tudo pronto hoje, como agiria o ser humano? Como agiria? Como a gente agiria, por exemplo, se eu pudesse olhar no futuro e falar, eu vou ser milionário daqui a tanto tempo. Ah, então não vou fazer nada, eu vou ficar guardando. Não, mas aí depois a gente vai ver lá, só foi milionário porque ele se empenhou mesmo no trabalho, se dedicou nas empresas dele, a coisa foi crescendo, agora ele relaxou, acabou. A gente tem que ter trabalho, tem que ter resgate, tem que ter elevação. Então, os espíritos eles são muito prudentes nas informações que eles trazem para a gente, a ponto de não atrapalhar o planejamento nosso de evolução que a gente está aqui. E depois ele vem fazer um comentário, né, que logo depois que acontece a morte do corpo físico do Cristo na cruz, quando ele começa a aparecer durante aqueles 40 dias que narra o Evangelho de João para os discípulos, para os mais chegados, espiritualmente, a primeira coisa que ele faz é a paz seja convosco. Ele recomenda o tempo todo que a gente se mantenha em paz. E são várias mensagens do Emmanuel dizendo que para a gente resolver qualquer problema que tem aqui na Terra, qualquer momento essa pandemia toda que a gente viveu, né, de comoção, a gente precisa de paz primeiro, respirar primeiro para saber como eu vou começar, como é que eu vou agir. A gente precisa exercitar essa capacidade de fazer o silêncio interno, de deixar o coração bater mais calmo, respirar. Por isso que a meditação ela tem um papel muito importante nesse momento. Quando a paz chega, agora como é que a gente vai resolver? Porque, gente, a gente vai perceber o seguinte, às vezes o problema está aqui na minha frente, mas vou usar uma comparação grosseira, vocês me desculpem, mas ele está com um pedaço de pau desse tamanho para acertar na nossa cabeça. Se eu for agora do jeito que eu estou, eu vou apanhar. Então por que eu não espero um pouquinho para ter um pouquinho de paz? Aí sim, eu vou começar a observar alternativas. E a partir dessa observação, pode ser que quando eu passe por ele, ainda passe por ele cumprimentando ele, dando um abraço nele, e aquele bastonete que estava na mão dele para acertar na nossa cabeça já baixou. E costuma ser desse jeito. Então, o tempo todo, tem uma outra passagem do Cristo, então, né, ele ainda estava com o corpo físico, ainda, aquela coisa toda, ele fala para os discípulos, olha, quando chegares no lugar, a primeira coisa que você fala, a paz seja convosco, que esteja naquele lar. Mas se também aquele lar não te receber, faz o seguinte, ó, sacode a poeira das sandálias. O que significa o sacode a poeira das sandálias? Não guarda mágoa, não guarda ressentimento. Simplesmente deseja a paz para aquele lugar e vai dar. A gente tem que sair coisa boa o tempo todo. A gente está nesse aprendizado, é um aprendizado muito difícil. Porque nós somos seres humanos, a gente faz muita coisa equivocada. Muita coisa equivocada. Mas a gente tem que aprender a exercitar a paz. Então ele bota aqui para a gente no outro parágrafo, trabalhar e sofrer constituem processos lógicos de aperfeiçoamento e ascensão. E que atendamos a esses imperativos da lei com bastante paz, é o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. Então, trabalhar e sofrer faz parte do processo. Para poder trabalhar e até saber como sofrer, aproveitar os frutos do sofrimento, eu tenho que ter paz dentro de mim. Esforcemos-nos por entender semelhantes verdades, pois existem inúmeros aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respiram a sombra, à espera do fogo fato do menor esforço. Ele vai ficar aguardando esses sinais não virão, porque o mundo que a gente vive é mundo de aprendizado, eles não vão tirar da gente de forma nenhuma o aprendizado, como a gente também não vai tirar o nosso filho da escola ou fazer o exercício para ele, para daqui a pouco ele está por conta própria, sem saber fazer nada na vida. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.